Já parou para pensar o que aconteceria com o mundo de One Piece se o Luffy nunca tivesse nascido? Pois é, meu brother Davidão fez um vídeo sobre isso, eu achei a ideia interessantíssima, só que eu não tenho a criatividade suficiente para imaginar isso, por isso, o que eu fiz? Eu joguei aqui no chat da inteligência artificial e perguntei: escreva 10 coisas que aconteceriam em One Piece se o Luffy nunca tivesse nascido. Eu vou ler essas respostas, vamos ver. Mas antes, peço para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você quiser apoiar bastante esse canal, só compartilhar esse vídeo nos grupos de Facebook, manda no Facebook, no Twitter, no Zap, no Telegram, no Discord, onde você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. E se quiser ajudar mais ainda, considere tornar-se membro aqui do canal e ter acesso a vídeos antecipadamente, como este aqui, por exemplo, que foi postado com antecedência para quem é apoiador deste canal. E vamos ver aqui quais são as 10 coisas que aconteceram se o Luffy não tivesse nascido lá. One Piece é um universo complexo e Luffy é um personagem central para a história, isso a gente já sabe. Então é difícil prever exatamente como a narrativa seria afetada se ele nunca tivesse nascido. Eu não quero uma previsão, quero um chute mesmo. No entanto, aqui estão algumas possíveis mudanças que poderiam ocorrer se Luffy não existisse. Ok, é exatamente isso que eu quero. Gold Roger ainda teria encontrado One Piece e iniciado a Era dos Piratas, mas talvez teria sido um pirata diferente que o encontraria e revelaria para o mundo. Eu gosto que o negócio aqui assume que o Luffy vai encontrar realmente o tesouro e revelar para o mundo. Eu gosto disso. Sem Luffy para fundar o bando do Chapéu de Palha, muitos personagens coadjuvantes nunca teriam se conhecido ou se envolvido em aventuras juntos. Sim, por exemplo, eu fico pensando aqui, Crocodile possivelmente ainda comandaria Alabasta, né, porque a Vivi não teria encontrado o Chapéu de Palha para resgatar. O Sandy teria ficado no Baratie até o fim da vida. O Zoro provavelmente teria sido executado lá pelo Hellmapple. A Nami ainda estaria sendo escrava do Arlong. Sabe, realmente, você pega esses personagens assim do bando do Luffy. Agora pegar personagem secundário que foi afetado, a Kaia provavelmente teria morrido pelo Kuro, né? Porque o Sop não teria salvado ela. Tô tentando lembrar de alguma outra coisa assim grandiosa nesse começo. O Chopper também acho que não continuaria se sentindo um monstro. O Apple retornando lá, provavelmente ele teria dominado a ilha de Drum novamente e até talvez matado o Chopper. Então, que bom que o Luffy nasceu, né? Talvez houvesse uma batalha diferente para se tornar o próximo Rei dos Piratas, com diferentes personagens lutando pelo título. A gente ainda não teve nem a primeira batalha, mas o chat aqui já tá prevendo que a batalha seria diferente, que é meio óbvio, né? Se a batalha principal pelo título envolve o Luffy e não tem Luffy, então vai ter outra pessoa, né? Personagens que foram inspirados ou afetados pela personalidade ou ações do Luffy, como Sop, Sanji e Nami Zoro, teriam diferentes histórias de fundo e desenvolvimento de personagem, e possivelmente alguns teriam fim da sua história também, né? Luffy é frequentemente responsável por derrubar regimes opressores ou ajudar comunidades em apuros, então sem ele, algumas ilhas ou grupos de pessoas teriam continuado a sofrer na mão dos governantes cruéis ou inimigos poderosos. Sim, como eu disse, né? O Arlong estaria comandando a ilha da Nami, o Crocodile estaria comandando, né, Alabasta, você teria o Kuro comandando a ilha do Usopp, os Tenryubitos ainda estariam pegando um monte de escravo lá de Shabond, não que eles não estejam hoje em dia, né, mas acho que pelo menos deu uma aliviada ali, né, com a chegada do Luffy. Dressrosa ainda teria o do Flamingo no comando da bagaça toda, o Kaido ainda estaria comandando o ano, então, rapaz, o Luffy fez bastante coisa mesmo. Fora a gente não pode esquecer também da Ilha dos Tritões, né? Que ele transformou em território dele. Alguns personagens que foram salvos pelo Luffy, ou que se uniram a ele em sua jornada, como Robin ou Frank, teriam tido destinos diferentes se nunca tivessem cruzado com ele. Sim, a Nico Robin continuaria fugindo, né? Tentando encontrar pessoas que manteriam ela viva. E o Frank provavelmente continuaria lá na galeira fazendo as coisas todas. Então, ou talvez se ele descobrisse a maracutaia da CP9, bem capaz dele ter sido dele sozinho enfrentar a CP9 e acabar morrendo também. Talvez não houvesse nenhum confronto significativo com a Marinha ou com os Shichibukai, já que Luffy é frequentemente uma ameaça para eles. Isso eu discordo, eu acho que teria um confronto significativo sim entre a Marinha e os Shichibukai. Eu acho que apesar do Luffy ser frequentemente uma ameaça para a Marinha, não acho que ele é a única ameaça, sabe? Eu acho que os outros Shichibukais ou outros piratas também
causaria ali certos confrontos significativos. Sem Luffy para se tornar o inimigo de Big Mom, o enredo da ilha Whole Cake poderia ter sido completamente diferente. Não é completamente diferente, não teria enredo, porque o Sanji continuaria escondido no Baratie, a Germa não teria colocado o Sanji para casar com a Purin, não teria enredo, sabe? Simplesmente não existiria. Talvez Shanks e sua tripulação teriam um papel mais proeminente na história, já que a conexão entre Luffy e Shanks é fundamental para a trama. Não só isso, a Akuma no Mi, que é considerada a Ito Ito no Mi, modelo Deus Nika, né? Deus Nika, que no caso a gente conhece como Gomu Gomu no Mi, estava com o bando do Shanks. A gente não sabe se eles iam comer, se eles iam vender, se eles iam chantagear o governo, o que ia acontecer. Então, com certeza o Shanks teria um papel em mais destaque e talvez não esperar, a gente não tivesse que esperar 25, 30 anos para ver o Shanks em movimento. E por último aqui a natureza da grande guerra aí que a marinha e vários piratas se enfrentam poderia ter sido diferente sem um líder carismático que é Luffy, poderia ter ocorrido em um momento diferente da história, com toda certeza. A grande guerra aqui, eu tô imaginando que não é a guerra final. Eu tô imaginando aqui que ele tá falando de Marineford. Se for a guerra final, não tem como a gente saber porque ela simplesmente não aconteceu. Mas, pautando-se em Marineford, se o Luffy não tivesse lá, cara, teria sido completamente diferente. O Ace teria sido morto, né? Teria sido executado. Eu acho que não teria chegado o navio com os prisioneiros de Impel Down. Os piratas do Barba Branca provavelmente teriam sofrido mais baixas do que sofreram. A Akainu provavelmente ia pegar mais pessoas ali com a sua lava. Então, realmente, o Luffy foi um personagem muito importante em Marineford. E vamos ver aqui, ó, a segunda resposta, né? O que aconteceria em One Piece se o Luffy nunca tivesse nascido? Eu fiz esses dois chats pra ver. E aí tá aqui, ó. Se o Luffy nunca tivesse nascido em One Piece, a história seria muito diferente, já que o Luffy é o personagem principal da série e muitas coisas giram em torno dele. E aqui, algumas possibilidades. A tripulação dos Piratas Chapéu de Palha nunca teria se formado. Como o Luffy é o capitão e fundador dos Piratas do Chapéu de Palha, a tripulação nunca teria se reunido sem ele. Os membros da tripulação provavelmente seguiriam seus próprios caminhos e teriam suas próprias aventuras individuais. Então isso aqui meio que bate com a primeira versão. E aqui vem uma coisa interessante. Ace seria o protagonista. Ace é o irmão mais velho do Luffy e também um personagem importante na série. Se Luffy nunca tivesse nascido, Ace provavelmente seria o protagonista em seu lugar, com sua própria tripulação e objetivos. Agora, se tivesse a mesma personalidade, a gente já sabe o fim que essa história teria, né? O enredo seria muito diferente. Luffy é o catalisador de muitos eventos na série, então se ele não existisse, a história seria completamente diferente. Por exemplo, ele nunca teria derrotado o Arlong e salvado o Nami e libertado a Ilha dos Peixes, e isso afetaria a história geral de One Piece. Eu acho que a questão, assim, existem sim realmente muitos elementos que o Luffy fez que afetariam diretamente o decorrer da história. Agora, ele não salvar a Ilha da Nami, eu fico pensando, assim, o efeito borboleta que isso causaria, sabe? Tipo, se é tão grande assim, esse efeito borboleta. Porque a gente não sei, tô pensando, talvez fosse, talvez não. Outro personagem se tornaria o portador da vontade de D. A vontade de D é um tema recorrente em One Piece, e Luffy é um dos personagens que tem esse sobrenome. Se Luffy nunca tivesse nascido, outro personagem poderia ter o sobrenome e se tornar o portador dessa vontade misteriosa. Segundo a própria resposta aqui anterior, o Ace seria o protagonista, o Ace então teria seria o portador da vontade dos D. E aí, o portador do protagonismo também, isso faria com que ele não tivesse morrido, né? Outros personagens seriam mais importantes. Sem Luffy, outros personagens provavelmente assumiriam um papel maior na história. Personagens como Zoro, Sanji e Nami poderiam ter histórias mais elaboradas e serem protagonistas de seus próprios arcos de história. Eu discordo completamente disso. Se não fosse o Luffy, como eu já disse, o Zoro teria morrido, a Nami continuaria escrava do Arlong e o Sanji nunca teria saído do Baratie. É bem capaz do Sanji até ter se lascado no Baratie e ter morrido lá, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o Don Krieg foi, e se não fosse o Luffy, o Don Krieg tinha destruído o Baratie e talvez matado todo mundo lá. Então,
É isso, eu acho que o Zoro Sanji teria morrido e a Nami continuaria sendo uma escrava do Arlong. A finalização aqui, ó, em resumo, se Luffy nunca tivesse nascido, a história de One Piece seria completamente diferente. Outros personagens assumiriam papéis maiores e a história geral seria muito diferente do que conhecemos. É verdade, cara. E eu acho muito interessante isso, porque assim, sempre quando tem esse conceito de e se tal personagem não tivesse nascido, eu fico mais lembrando daqueles filmes, né, do Natal e tudo mais, o que aconteceria se eu não tivesse nascido, e tem todas aquelas coisas que a gente acha que, tipo, minha vida é irrelevante, mas a gente percebe que se a gente... Eu fico pensando assim, e se eu nunca tivesse existido? Sabe, muitas coisas seriam diferentes, cara, muitas coisas, às vezes... eu recebo umas mensagens no Instagram e tal, as pessoas falam, nossa, você alegrou meu dia. Já recebi até mensagem de pessoa falando coisa mais pesada, sabe? Do tipo, olha, você me ajudou a evitar que eu fizesse uma coisa mais pesada. Então eu fico pensando que às vezes a gente acha que a nossa vida é tão irrelevante que a gente não faz sentido, mas a gente não percebe que só o fato da gente existir, a gente já ajuda outras pessoas, a gente já consegue ser o catalisador de eventos que nem a gente percebe. Então eu acho muito interessante isso, eu gostei disso aqui. E eu quero saber de você que tá assistindo esse vídeo, qual personagem de One Piece vai ser o próximo aqui? Sabe? Tipo, sei lá, como seria o One Piece se o Zoro nunca tivesse nascido? Se o Sanji nunca tivesse nascido? Se a Nami? Não sei. Deixa aqui embaixo qual o próximo personagem que você quer ver nessa série aqui de interação com o chat. Vamos ver se eu concordo, discordo. Vamos brincar um pouquinho. Já que a gente tem esse artifício aí da inteligência artificial, vamos ver até onde a gente consegue levar ele. E tô pensando, eu não sei se o Zoro seria um personagem, acho que talvez outro personagem um pouco mais relevante para a história. Não tô dizendo que o Zoro é irrelevante, mas ele não é o catalisador de certos eventos como o Luffy é, ou será que ele é? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui do meu lado mais 2 vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Beijo no coração, te vejo em breve, hein? Tchau, tchau.